Oi, queridos! Hoje eu vou falar sobre o e-tron. Eu fui na Audi Breitkopf aqui de Floripa, vi o carro, mas com essa coisa de a gente ter que usar máscara, eu vou dar um resumo pra vocês aqui no começo, depois eu vou dar uma voltinha com ele. Então, enquanto a gente estiver nessa pandemia, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Bom, a gente começa a falar de carros 100% elétricos. Chegou no Brasil o e-tron, um carro de R$500 mil. É uma coisa diferente, é uma coisa que a gente vai começar a se adaptar agora, a realidade está vindo de uma forma um pouco mais facilitada. Os primeiros carros elétricos e até os carros híbridos, eu diria, tudo era um pouco mais difícil. Mas a tecnologia foi melhorando e foi facilitando muita coisa. Uma dessas coisas são as estações de carregamento e o tempo de carregamento. Esse é o carregador do e-tron, que vem junto com o carro. Ele tem um segredinho, eles chamam de torre isso, né? Ele tem um segredinho que é o seguinte, as torres elas têm potências diferenciadas, né? Então quanto mais potência, mais rápido você consegue carregar o seu e-tron. Você gastando a mesma coisa, vai ter uma diferença de mais de 50% de economia, né? Entre gastar a luz e pagar no combustível. Mas eu fico me perguntando, na hora que todo mundo tiver carro elétrico, o Brasil já não dá muito conta dos ar-condicionados ligados ao mesmo tempo. Como é que vai ser todo mundo carregando o carro à noite? Com certeza a tarifa que era mais barata de noite vai parar de ser, né? Mas ok. Eu ainda acho o carro 100% elétrico para nossa realidade um pouco distante. Justamente porque a gente não tem tempo ficar exclusivamente pensando nesse negócio de carregamento, né? Os carros híbridos tinham a facilidade, assim como o de combustão, que eu acho que é o ponto positivo, o fato de que qualquer coisa que você precisa, você passa em qualquer posto e em 10 minutos abastece. Claro que com o carro elétrico, daqui a um tempo a gente vai ter umas facilidades muito grandes de em minutos fazer praticamente uma carga completa, mas ainda não é bem realidade em todas as partes do Brasil. A Audi está também colocando pontos de carregamento em todo o Brasil, assim como as outras marcas também estão, mas você tem que aprender a lidar com tudo isso. O e-tron, ele chega até 400 km de autonomia, é um carro muito pesado, ele tem 2.600 kg. Desses 2.600 kg, 700 kg são só de bateria. Gente, cadê o escape desse carro? Socorro! O chão dele é formado por 36 baterias. Por causa disso também, a parte de baixo ela fica 45% mais rígida. A grade frontal tá bem grandona, não tem mais todas aquelas aletas, né, onde tinha para refrigerar o motor. Ela continua com a entrada. Esse arrefecimento é para as baterias, é para manter as baterias na temperatura certa. Mesmo sendo um carro muito pesado, ele tem um 0 a 100 abaixo de 6 segundos. Se você for comparar, por exemplo, um Porsche, o Porsche tem cerca de 1.000 kg a menos. Tesla tem cerca de 1.000 kg a menos. O carro tem 2 motores e ele tem 408 cavalos de potência. Ele te entrega o torque todo de uma vez, a gente tá falando de 67 kg de torque. Então a saída dele, a resposta dele é absurdamente fantástica. Meu Deus do céu, torque imediato é outra vida, tá louco? Estranho pra gente que dirige carro a combustão. Não, e ele tem um conceito totalmente diferente, principalmente o fato de não ter escape, né? É verdade, ele é totalmente silencioso. A resposta que é o mais impressionante. Você cruzou, ele já respondeu no Olha só! Eita, moleque! Olha só isso! Ele é impecável no acabamento, no conforto, os bancos são extremamente confortáveis. É um carro que lembra muito a Q8 por dentro. As portas em alcântara, os detalhes são bem bonitos. Isso aqui seria como se fosse o câmbio dele, né?
Aqui você vai conseguir colocar na ré, no neutro e no drive. E aqui, olha só o espação que tem aqui. Ele é vazado embaixo, mas tem um baita espaço. Ele, quando a gente aperta, ele dá uma pressãozinha como se fosse um botão. É um botão virtual mesmo, né? Acho que vocês conseguem ouvir o barulhinho, né? Interessante. O painel é todo assim. Obviamente a gente não vai ter o conta-giros. Esse carro tem aletas também. Essas aletas, por mais que não tenha marcha, elas servem para dar uma segurada no carro, para você utilizar a força que ele tem para regenerar a bateria. E aí isso vai ser mostrado aqui. Ali a velocidade, aqui a gente tem o mapa. As luzes também, é tudo configurável, né? Olha só. Drive Selection Mode. Aqui ele muda a altura do carro. Interessante, né? Então, tipo, se você vai para um terreno de off-road, que ele tem aqui, ó, o carro já dá uma boa levantada. Ele levanta cerca de 7 centímetros, um pouquinho a mais ainda. Aqui ele mostra a autonomia. Obviamente que a autonomia também depende do seu modo de condução, né? As pessoas dirigem diferente, então por isso vai ter uma autonomia diferente. E ainda mais porque tem os métodos de regenerar um pouco a bateria, né? Isso ajuda horrores para caso de tipo... ângulos, né? Olha só. Até quando tu tem mesmo um cone, né? Um meio fio alto. Meio fio, algum tipo de acabamento. Então assim, ele tem esse total de câmeras. Você tem a transversal dianteira, a frontal, a, vamos dizer, 360, a traseira, a transversal traseira, né? Essa aqui que é uma ideia também quando você tem situação de cones ou meio fio ou coisa do gênero, né? Dianteira e traseira. E daí a 3D ela fica interessante, porque se você tem uma questão de inclinação de morro ou coisa do gênero, você consegue ter uma visão geral do carro. Se tiver, por exemplo, assim, ele vai pegar um buraco, ou vamos supor que eu estacionei perto de um buraco, ou pedra... Manobrando, ele vai me dar a indicação perfeita, como tá dando aqui, ó. Essa aqui é a faixa que tem desenhado no chão mesmo. Então é um carro robusto, mais largo, né? Porém, tu tem todos os ferramentais aí para ter uma dirigibilidade bem segura e confortável. Então, como a gente está com o conector carregando, ligado ao carro, eu até consigo ligar a ignição, certo? Porém, se eu tentar ligar o carro, ele me dá a indicação que o conector de carregamento, né, ainda está inserido, né? Então não é possível dirigir agora, para evitar de que você ligue o carro e saia arrancando tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa, ali onde obviamente a gente não tem conta-giros, seria percentual da bateria ou é da aceleração? Isso ali tem alguma coisa a ver com torque ou potência? Os 25, 50, 75, 100? Aqui está relacionado à tua relação de charger, né? A capacidade de carga, que agora não está dando a indicação porque o carro não está ligado. E aqui está relacionado ao contexto de potência, como se fosse os nossos o RPM que a gente tem, né? Isso mesmo, onde o boost você está utilizando a potência máxima dos dois motores, ou seja, pisando no fundo do acelerador. O que me chamou a atenção ao mesmo tempo, eles tentam diminuir muito o arrasto, né? Aquela resistência do ar quando o carro anda. Um dos itens que eles modificaram para essa redução de arrasto são os retrovisores. Não são todos os modelos que tem, mas ele tem o opcional de você colocar um retrovisor em formato de câmera. Isso faz com que tu veja a imagem por dentro do carro. Um pouquinho estranho, mas como eu falei, a gente vai se adaptar a uma realidade totalmente diferente. Daqui a pouco os carros chegam totalmente diferentes do que eram os carros a combustão e a gente vai se acostumar com isso, né? É que nem a geração de agora que não sabe o que era telefone de fio. Se você é um amante de tecnologia,
precisa de bastante espaço, essa é uma ótima opção. Uma coisa que tem me surpreendido, eu não gosto de carros grandes, eu sempre digo isso aqui, mas tem me surpreendido que os carros maiores e mais pesados, né, das categorias de SUV, seja de qual marca for, eles oferecem uma experiência ótima de direção, tanto em termos de potência quanto em termos de espaço e dirigibilidade. Fora que a principal coisa é que a gente não vai estar poluindo o ambiente. O carro tem garantia de 4 anos e as baterias têm garantia de 8. O carro é lindo, dificilmente eu não fico apaixonada por um desses carros que eu mostro aqui. Se você já conhece o e-tron ou já conhece algum outro carro que seja 100% elétrico, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu também quero testar outros carros para ver a diferença entre eles, principalmente nesse quesito de peso, pra gente ver realmente na prática o que compensa mais. Eu fico por aqui, quero trazer outros carros elétricos e tô super à espera do e-tron GT, que deve chegar no Brasil no ano que vem. A pessoa não é satisfeita, né? Já chegou um 100% elétrico, ela já tá pensando no outro modelo. Meu, caraca, é muito legal. Olha só. E na hora que tu tira o pé do acelerador, os primeiros carros elétricos que vieram pro Brasil lá em 2013, 2014, quando a gente tirava o pé do acelerador, ele dava uma freada por si só. Hoje, claro, as tecnologias mudaram bastante. E agora é um carro normal, é como se estivesse dirigindo um carro normal. Mas ele te entrega totalmente o torque. Olha só, é muito rápido. É, muito rápido. É muito rápido. Esse carro tem 2.600 quilos, 36 baterias, ele tem 700 quilos só de bateria, não é isso? Exato. E mesmo assim ele faz de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Olha, até arrepiei agora. Sensacional, olha só. Ó, agora eu vou colocar no Comfort. Ó, vê se você sente agora o volante ficar mais levinho, ele não fica um carro tão agressivo, sabe? Ele, na verdade, ele não é, exatamente, ele não fica tão arisco, né? É, exato. Esse é o Comfort. Carro mais urbano. Você tava no modo esportivo, é isso? Tava no Dynamic, que é o mais durinho, mais recomendado para estradas. É. Gente, muito top. Eu queria estar falando sem essa máscara, mas realmente não estamos numa época que a gente pode fazer isso. Os retrovisores de câmera são opcionais, ali na casa dos 18 mil, se eu não me engano, tá certo? Exatamente. O conceito do carro é totalmente diferente. A gente vai se adaptar muito provavelmente a essa nova realidade. Ele é muito fácil de dirigir, apesar de ser um carro super pesado. Mas ó, sem palavras. Obrigada por seguirem, até o próximo vídeo.